Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a um novo bate-papo no nosso canal do YouTube. E hoje, como vocês podem ver, eu estou com a presença, né, de um querido amigo de coração que a oncologia trouxe, né? Que é o Alberto Bona. O Alberto, ele é especializado em oncologia pelo INCA, ele é mestrando em oncologia também pelo INCA, pelo Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. Ele é membro do Comitê Científico e do Departamento de Disfunção Sexual Masculina da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual. Ele ministra cursos por todo o Brasil na área de oncologia e pélvica. Alberto, queria agradecer muito sua presença e seu aceite para vir conversar um pouquinho sobre disfunção sexual pós-tratamento do câncer de próstata. E aí, Juliana, eu que agradeço o convite seu e da Laura de estar participando desse projeto novo de vocês com a Eletroonco. Eu acho, assim, essencial esse convite de vocês com outros profissionais da área, porque, assim, nós todos formamos um grupo de fisioterapeutas que pesquisam, que estudam, que gostam de divulgar a nossa atuação, né? Então, a gente está aqui juntos exatamente para isso, para abrilhantar aí o projeto de vocês. Que bom. Alberto, então vamos lá, né? O que seria a disfunção sexual no pós-tratamento do câncer de próstata, né? Por que ela é tão importante e ela é tão discutida? Porque nem sempre as pessoas que nos assistem, elas são da área, né? Então eu gostaria, assim, que você falasse um pouquinho o que ela é, do que ela é composta. Certo, Ju. Então, após o tratamento do câncer de próstata, independente do tratamento principal, seja cirurgia ou radioterapia, geralmente ou é um ou é o outro, ou então os dois juntos, né? Sendo a radioterapia adjuvante, elas causam consequências a nível tecidual, né? A nível ali da região de estruturas importantes para a função sexual masculina. Então, esses pacientes, após o término do tratamento, eles acabam desenvolvendo disfunções sexuais masculinas, e aí, geralmente, a gente até subclassifica essas disfunções sexuais masculinas para ficar mais fácil de entendimento, e esses pacientes, eles acabam sofrendo desses problemas e eles precisam de auxílio, né? Porque muitas vezes o que acontece é que esses pacientes, eles não são orientados e nem são investigados sobre esses problemas que acontecem no tratamento oncológico. E aí é importante a gente saber da importância desses e da existência desses problemas para a gente abordar nesses pacientes, né? Para melhorar a qualidade de vida sexual deles. Exatamente, né? E eu sempre procuro pensar assim, tem o que fazer, né? Eu acho que essa é a pergunta, porque o medo, no momento do diagnóstico do câncer de próstata, na maioria das vezes, lógico, né? É a impotência sexual, né, Alberto? E então, né, trazendo essa disfunção sexual. Mas nem sempre ele vai ter um grau elevado de impotência, né? Sim, sim. Como eu até falei anteriormente, geralmente a gente classifica, né, essas disfunções sexuais em disfunções eréteis e disfunções orgásticas. Porque o tratamento ele pode causar por diversas vias esses problemas sexuais. A disfunção erétil, que é uma das disfunções sexuais mais prevalentes após o tratamento, inclusive chegando aí a quase 80% desses homens pós-tratamento, ou seja, uma prevalência muito alta, é uma complicação que demanda de um tratamento específico da equipe, tanto tratamento médico quanto tratamento fisioterapêutico, psicológico, da equipe de enfermagem. E essa disfunção erétil é ocasionada principalmente por lesões nervosas, tanto no procedimento cirúrgico quanto também no procedimento da radioterapia, né? E essas lesões nervosas, elas demoram um tempo para elas se recuperarem. A gente sabe que cada tipo de lesão nervosa, se é uma neuropraxia, se é uma neurotimese, enfim, elas demandam um tempo de recuperação e a gente precisa fazer com que esse homem, nesse momento, caso ele tenha realmente interesse em manter a função erétil dele,
que ele consiga fazer, então, essas ereções de alguma maneira, né? Geralmente através de medicamentos ou então através do dispositivo de ereção a vácuo, que é o que a gente chama de reabilitação peniana. Certo. E essa reabilitação, então, ela deve se iniciar em que momento da fisioterapia? Desde o pré-operatório ou o paciente que não vai para a cirurgia, mas vai para a radioterapia, né? Então, no pré-radioterapia, qual que é a sua opinião? O que que você tem visto sobre isso? Então, quando a gente vai dar alguma opinião, eu sempre digo assim, a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente tem na literatura e o que a gente tem de evidência científica. Se a gente for buscar na literatura o que a gente tem de evidência científica para reabilitação peniana pré-operatória ou pré-tratamento, a gente não encontra bons resultados, tá, Juliana? Não, é Então, como se não precisasse, então, é como se não fizesse efeito ou diferença no desfecho. O desfecho vai ocorrer da mesma forma e o que vai importar realmente é o início do tratamento pós, né? O tratamento da reabilitação peniana pós o tratamento do câncer de próstata. Porque o que acontece? E aí vem um grande problema. A maioria dos homens com câncer de próstata eles já são idosos, já são pacientes com várias comorbidades, colesterol alto, diabéticos, já podem vir com problemas psicológicos, enfim. Então, ele já tem, geralmente, uma qualidade erétil diminuída antes do tratamento. É lógico que agora, voltando para o que você falou, se esse paciente já faz um acompanhamento para disfunção erétil ou alguma disfunção sexual antes, aí sim, é super válido ele já fazer no pré, né? O que é interessante, Ju, é a gente avaliar no pré-tratamento. Porque a gente avaliando no pré-tratamento, a gente consegue observar e investigar bastante coisas importantes da nossa anamnese. Por exemplo, que eu acabei de dar já falei para vocês, avaliar a qualidade erétil. A gente tem escalas, tem questionários que a gente já poderia utilizar no pré-tratamento e Até ver o para poder quão comparar depois? para poder ter como um método comparativo com o que ocorreu depois. Exatamente. Porque, às vezes, o que ele fala para a gente depois de 2 meses do tratamento não é a realidade que a gente avaliaria um mês antes. Então, seria super interessante essa avaliação pré-tratamento, até para a gente ter uma ideia de prognóstico, principalmente prognóstico. Se é um paciente que já tinha uma disfunção sexual anterior ou disfunção erétil importante anterior, a gente não pode esperar que depois de um tratamento desse a gente tenha a melhor função sexual ou erétil possível. Porque aí vai ter um outro comprometimento plus, né? Com E aí certeza. por isso que a gente tem que realmente é bem complexo toda essa avaliação e prognóstico do paciente. E eu penso às vezes, não sei o que você pensa sobre isso, que embora a técnica possa não mudar o desfecho, e aí me parece um pouco óbvio, porque se houve uma lesão, ela vai acontecer depois, né? E tudo mais, a adesão do paciente que conhece a fisioterapia antes e quebra, né, o tabu e quebra toda a parte é, de tabu mesmo, né, do paciente, Sim, eu acho que isso traz um tratamento melhor, né? Ou até o fato dele saber que pode, de repente, ser tratado depois, né? Porque a disfunção sexual não está só no pênis, né? Ela também está na cabeça, ela também, né? Ela tem uma parte muito exato. importante. Exato. E assim, Juliana, é muito importante que você falou em relação à adesão, porque é impressionante o quão os nossos pacientes, eles conversam como eles não tinham ideia dos problemas que iriam vir com o tratamento. Isso assim, isso 90% vão chegar para a gente e vão falar sobre isso, que eles não tinham ideia da gravidade das complicações pós-tratamento. E tendo uma conversa com o fisioterapeuta antes ou com outros profissionais da área da saúde, a gente mostrando esses problemas que podem vir por conta do tratamento, quando ele for desenvolver, ele já vai estar ciente e ele estar ciente desse estado faz com que ele já crie então uma expectativa de melhora ou então uma adesão melhor ao tratamento. O que eu acho interessante também é que às vezes o paciente, ele nem sabe, né, que a fisioterapia teria essa atuação tão efetiva, né? Então, Não, eles, talvez eles realmente não sabem. E não só eles, tá? Muitos médicos também realmente deixam de lado. Tem um estudo bastante interessante que fala sobre reabilitação peniana após tratamento do câncer de próstata,
existe um número muito alto de médicos que só fazem procedimento, né, ou tratamento cirúrgico, radioterápico, e não fazem nenhum tipo de reabilitação peniana e nem indicam o paciente a fazer, para você ter ideia. Imagina, se nem os médicos fazem o próprio tratamento médico, imagina encaminhar para o fisioterapeuta, A né? dificuldade ainda é uma luta, né? Ainda é um grande Ainda é uma luta. desafio, né, para o É um desafio. fisioterapeuta. Geralmente, em grandes centros, fica um pouco mais fácil esse manejo, porque geralmente existe todo um protocolo de atendimento e avaliação, seguimento dos pacientes, né? Mas nos ambientes privados ou outros ambientes, aí já fica mais complicado ter essa adesão. Mas você falou uma coisa interessante, né? Eu sei, né, que você te acompanha, fez uma larga formação, uma importante formação aí, né, para ser realmente o Alberto especialista que a gente conhece hoje, né? Então, é muito importante, né, Alberto? Eu acho que esse estudo, toda essa procura e busca, né, pela formação do fisioterapeuta na área da oncologia e não só na área da pelve, né? Quando Sim, vem essa abordagem, né? E a gente sabe também que são poucos os profissionais que entendem, né, dessa ligação e dessa união, então, para o atendimento, né? pois é, Jo. E assim, é muito comum eu receber mensagens de outros fisioterapeutas que trabalham na área pélvica perguntando sobre coisas bem específicas do tratamento do câncer de próstata ou então dessas complicações. E assim, é complicado eu simplesmente dar um feedback ou dar uma pequena orientação, porque assim, existe toda uma formação que deve ser seguida para não ficar nenhum tipo de lacuna. Porque assim, o paciente ele precisa ter um ótimo atendimento. Isso eu acho que é o que nós que passamos isso para os outros fisioterapeutas, a gente tem que ter essa ciência. A gente quer que os outros fisioterapeutas que a gente ensina sobre a técnica, sobre o recurso, que eles também façam da melhor forma possível. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque realmente é algo muito específico e que a gente tem que ter o conhecimento teórico e prático para a gente estar aplicando. Eu acho. A oncologia é uma área desafiadora, né? E que a gente brinca e fala que ela escolheu a gente, né? Não tem É jeito, né? verdade. Ainda o caminho é longo, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho das técnicas de fisioterapia. Você falou, né, da bomba peniana, ela seria uma forma de abordagem, mas ela é a única forma ou a gente tem algumas outras técnicas relacionadas também? Tá, tá, vamos lá. Então, para disfunção erétil pós-prostatectomia radical, o tratamento de primeira linha são os medicamentos orais e o dispositivo de ereção a vácuo, tá? O dispositivo de ereção a vácuo ele vai ter essa função de aumentar o fluxo sanguíneo para a região peniana e a gente aí vai proteger, então, todo o mecanismo de hipóxia e fibrose e mudanças teciduais que podem ocorrer pela falta de ereção após a prostatectomia radical. Então, esse é o grande objetivo de fazer o dispositivo. Existem outros recursos da fisioterapia que também são importantes, principalmente para manter uma boa qualidade da musculatura do assoalho pélvico, né? Porque a gente sabe que o músculo bulbo esponjoso e o cavernoso, eles são importantes na fase de ereção rígida do pênis. Então, aquela fase mais rígida do pênis, que é aquela fase onde há penetração, seja vaginal, anal, enfim, ou então para a prática masturbatória, nessa fase, os dois músculos que eu acabei de citar para vocês, que fazem parte do diafragma urogenital, nesse momento eles precisam estar bem contraídos e com uma boa função. E o fisioterapeuta ele é o profissional mais indicado para avaliar e passar técnicas específicas para recrutamento desses músculos, né? Fora isso, Juliana, tem outros recursos que vêm sendo estudados, né? A eletroestimulação peniana vem sendo estudada ultimamente. A Então terapia de vamos eletrochoque parar um também. pouquinho na eletroestimulação Vamos peniana, lá, né? vamos lá. Que é uma coisa, que é um assunto não só, né, da nossa formação e quem procura a gente normalmente gosta, mas a gente não foca só nisso. Mas eu acho interessante. O que os estudos estão trazendo, Alberto? Um resultado interessante? Não? Ainda não chegamos realmente nos parâmetros? O objetivo do uso da eletro seria para quê? Para neuroregeneração ou apenas para o aumento do fluxo sanguíneo? Então, em relação à eletroestimulação,
o que a gente tem de estudos na área é principalmente para disfunção erétil não ocasionada por prostatectomia radical. A gente tem que entender que cada tipo de disfunção erétil ela vai ser causada por algum motivo específico, tá? No nosso caso, a disfunção erétil pós-prostatectomia radical ou pós-radioterapia é geralmente uma disfunção erétil neurológica, neurogênica e vasculogênica. É um mix das duas. E os estudos, eles geralmente fazem a eletroestimulação para disfunção erétil somente vasculogênica, tá? Então, primeiro, a gente tem que entender que são públicos diferentes. Para esse público só de vasculogênica, existem resultados interessantes da eletroestimulação e ela seria exatamente para também aumentar esse fluxo sanguíneo nessa região, tá? Porém, para o nosso público pós-prostatectomia radical, os estudos ainda são bem limitados. Na verdade, não existe nenhum ensaio clínico randomizado no momento. Só tem um estudo, se eu não tenho quase certeza que foi ensaio clínico randomizado, feito pela equipe lá de São Paulo, de uma fisioterapeuta também, a Ana Paula, mas ela ainda não fez a publicação desse artigo, tá? Então, a gente não pode tirar conclusões para os nossos pacientes em relação à eletroestimulação. Isso é interessante, você sabe que tem um artigo publicado recentemente sobre eletroestimulação neuromuscular para ganho de massa muscular, onde eles fizeram o mesmo protocolo que eles tinham tido um resultado importante no paciente saudável, né, para ganho de massa, eles aplicaram no paciente oncológico e eles não obtiveram resultado significativo. Então, né, ele traz muito isso, que ela precisa ser reorganizada para aplicação no paciente oncológico. E talvez a gente precise pensar um pouquinho também, né? Isso. Às vezes a gente confunde muito, Juliana, estudos e acaba aplicando uma técnica para um tipo de público que nunca foi testado, tá? E a gente tem que ter essa noção de que a evidência científica existe todo um processo que a gente tem que seguir na hora de análise para a gente fazer a aplicação desses recursos nos nossos pacientes. Exatamente. E aí uma outra terapia que você ia dizer era a terapia por ondas de choque, né? O que a literatura está trazendo? O que ela vem pensando sobre o assunto? Então, a terapia de choque já vieram, assim, foi uma surra de artigos nos últimos 10 anos para disfunção erétil, bastante mesmo. Mas vai ficar um pouco similar ao que eu falei em relação à eletroestimulação. Para disfunção erétil vasculogênica, os resultados são bons, inclusive nos últimos guidelines, nas últimas diretrizes, eles já até colocam a terapia de ondas de choque para esse tipo de disfunção erétil como aí tratamento de primeira ou segunda linha, dependendo aí do que for avaliado. Porém, para os nossos pacientes pós-prostatectomia radical, lesão neurogênica, também há poucos estudos na literatura. E os estudos são bem conflitantes. O melhor estudo que a gente tem sobre, sobre esse tipo de população, ele não trouxe também resultados positivos, tá? Porém, teve outros aí que tiveram resultados meio conflitantes. Um disse que foi bom, outro disse que não foi bom. Resumindo, atualmente, a gente não pode dizer que a terapia de choque é o tratamento padrão, ou de primeira linha ou de segunda linha, enfim, para disfunção erétil após tratamento do câncer de próstata. Isso, não, na verdade eu também penso isso, porque assim, a ação neurogênica da ondas de choque, se a gente for pegar a parte da ortopedia, ela vem sendo trabalhada, mas ela também não tem seu mecanismo totalmente estabelecido, né? Então, realmente, o aumento da vascularização é real. Isso você vê em tempo real com o Doppler, né? Mas a neuroregeneração, eu acho que ainda a gente tem muito que caminhar aí, né? Para chegar. E o problema da lesão neurológica, da prostatectomia ou da radioterapia, enfim, é muito mais, como é que eu posso falar para vocês, é mais interno. Porque quando o médico ele faz a manipulação ou a ressecção dos nervos, é lá no plexo prostático. É algo profundo, não é um problema peniano em si. É algo de regeneração. E a aplicação de tudo isso é no pênis, né? Então, exato. A gente tem que tomar cuidado com o que, né, com o que a gente está entregando para o paciente, né? Essa esperança e tudo mais, né? Sim. Eu concordo com você. E teria mais alguma outra técnica que você acha que vem sendo Olha, trabalhada?
Eu já vi outras técnicas, tá? Mas não tem. Essas eu nem gosto de falar, porque, assim, além de não ter evidência nenhuma, eu não sei de onde foi que tiraram Ah, utilizar bom. algumas técnicas para disfunção erétil. Tá? É, Por exemplo, eu já vi tape na região peniana para tratamento de fibrose. Gente, é surreal a gente pensar sobre isso. não, é Imagina um surreal pênis mesmo, eu flácido, você concordo. colocando um tape no pênis flácido. Não tem lógica se a Não, gente for não. imaginar isso. Eu acho que a gente precisa pensar exatamente na lógica da técnica, e eu acho muito interessante porque, infelizmente, né, o mercado é muito agressivo, né, em cima do homem entrar a discutir a disfunção sexual, né? Sim. Parece que ele não tem porque ele não quer, porque tratamento existe, né? E não é bem assim, né? A frustração ainda pode ser uma coisa muito importante que precisa ser conversado, né? Então, é aquilo que a gente falou, não é só disfunção erétil, Ju. Já tem estudos que mostram que 60% desses homens têm desejo sexual hipoativo. Tem estudos que mostram que, além de desejo sexual hipoativo, muitos vão se sentir muito frustrados nos primeiros meses, porque eles não vão ter ereção nenhuma nos primeiros meses. Além disso, eles podem ter climatúria, podem ter a perda de urina durante o ato sexual. Tem ejaculação, ele não vai ejacular mais depois que ele tira a vesícula seminal na prostatectomia radical, tá? Ele pode sentir dor ao orgasmo, já tive pacientes que tinham dores horríveis ao orgasmo. Então, assim, tem desorgasmia, alteração do orgasmo, não é só disfunção erétil o nosso É paciente, complexo, né? é Eu o acho kit que completo. e aí eu acho importante, né, mais uma vez enfatizar, esse não é um paciente só com disfunção erétil, esse é um paciente que passou por um comprometimento, né, por uma terapia oncológica. Eu costumo, né, tanto eu quanto a Laura falar muito isso. Quando a gente trata do paciente oncológico, não é que tem uma parte que está falhando, essa parte não existe mais, né, dentro do corpo do nosso paciente. Então, realmente, ela precisa ser muito bem entendida e muito bem abordada, né? Bom, e para a gente finalizar aqui, a gente sabe que tem muitas pessoas que nos escutam, que estão começando na área, né? E essa área da disfunção sexual masculina, ela vem crescendo, né? A cada dia praticamente, né? Verdade. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa área de forma geral, né? Para quem gosta dessa área, poder saber do que ela se trata. Então, assim, Ju, a área da saúde masculina, ela veio crescendo muito nos últimos anos, junto com a área de fisioterapia pélvica, só porque ela veio crescendo bastante, principalmente ligada ao paciente após a realização da prostatectomia radical, né? Mas além da prostatectomia radical ou da cirurgia do câncer de próstata, também existem outras condições benignas que não tem nada a ver com câncer que podem causar problemas tanto na sexualidade quanto na função urinária nesses homens. Então, assim, a saúde sexual masculina, onde tem a atuação do fisioterapeuta, é muito maior que só essa parte da oncologia, apesar de ser o campo onde mais fisioterapeutas acabam atuando. E existem cursos, existem informações específicas nessa área, e o que eu indico para quem quer entrar nessas áreas é que vocês realmente primeiro façam esses cursos, façam essas formações, para depois vocês fazerem os atendimentos nos Realmente pacientes, né? Não é para entendam, usar né? paciente como cobaia, né? Exatamente. Bom, Alberto, foi um prazer enorme poder conversar com você hoje. Eu sei que no meio dessa correria que é a vida, né? Você parou um tempinho para falar aqui com a gente. Então, nosso muito obrigada. Em nome da Laura, eu também agradeço, né? Você é um grande parceiro, um grande amigo, como eu já disse. E obrigada por trazer essa experiência aqui para todo Eu que mundo. agradeço muito ter participado dessa conversa com você. Imagina. Bom, pessoal, então até um próximo bate-papo. Até Tchau, mais. tchau.